Feche seus olhos, vamos orar. Ore agora para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa ministrar ao seu coração. Sabe que é muito importante você orar ao Senhor antes de você ler a palavra, antes de você fazer a sua célula, antes de você vir ao culto. É muito importante você abrir o seu coração para receber a palavra. Sabe, todos nós devemos assim: Senhor, fala comigo hoje, ministra o meu coração, traz uma palavra que possa vir de encontro ao nosso coração. Quantos estão com o coração aberto para receber uma palavra? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos e oramos, ó Pai, para que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Projeta para mim, lá em Marcos 3, a partir do verso 1. Marcos 3, a partir do verso 1. Relata aqui uma passagem onde Jesus, ele cura um homem. E nós vamos ler a respeito. Diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado. Deixa eu destrinchar um pouco aqui. Quem é que estava observando? Eram os escribas e os fariseus. Eles estavam observando por quê? Eles estavam ali querendo pegar Jesus no pulo, porque o sábado teria que ser guardado, e não poderia ser feito nada. E falou: vamos ver agora se ele faz alguma coisa. Verso 2. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Fala assim: a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então veja, aqui nós vemos claramente Jesus quebrando toda religiosidade. Por quê? Porque eles diziam que o sábado teria que ser guardado, mas Jesus confronta eles no sentido: e aí, é lícito nós fazermos o bem ou fazermos o mal? O bem. O bem. Até as nossas crianças sabem. O bem. E aí ele vai e ele cura. Mas o coração daqueles escribas, daqueles fariseus, era o quê? Perseguir Jesus e pegar alguma forma de matar Jesus. Eles queriam uma brecha na lei para que Jesus fosse crucificado. Então veja, eu estou achando que o ganho está estourando aqui, ó. Está muito alto. Então veja, olha só o que aconteceu. Eles estavam ali com uma lupa desse tamanho, esperando Jesus ferir a lei para o acusarem. Então Jesus estava naqueles dias, e conforme Jesus iniciou o seu ministério, ele deixou de ser perseguido, sim ou não? É evidente que não. Então veja que o mundo, os religiosos, eles sempre vão tentar perseguir aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Mas muitos, em determinados momentos, diante das dificuldades, ou diante do cenário adverso, eles paralisam. Agora, qual que era o grande diferencial? Então veja, o mundo ele sempre vai nos perseguir. E deixa eu falar uma coisa aqui: não tem nada de bom no mundo.
Não tem nada de bom no mundo. O mundo é uma grande ilusão. Parece que é bom, mas não é. Porque quando você descobre as coisas eternas, as coisas, o reino de Deus, o mundo perde o brilho. Aquilo que antes te dava tanto prazer, agora você descobre que aquilo lá não se compara à grandiosidade de Deus. E aí o mundo perde o brilho. Então veja, agora Jesus, ele era o próprio reino ali. E ele não agia conforme o mundo. Ah, se tem alguma pressão do mundo, se o cenário está diverso, eu vou me calar. Não, muito pelo contrário. Jesus era alguém que tinha a sua identidade completamente firmada, porque era o próprio Senhor Deus na terra. Então veja que essa identidade de Jesus, ele agia segundo a sua identidade. Ele não agia segundo as pressões que estavam ali. Então ele não olhou que estavam ali os escribas. Quem que eram os escribas? Os escribas, eles eram aqueles que conheciam toda a lei. Os fariseus também conheciam, mas os escribas eram os especialistas. E eles estavam ali só filmando Jesus. Mas Jesus, ele falou, se eu falar aqui vai dar um problema, viu? Se eu curar, eu posso ser, então eu vou ficar quieto. Jesus fez isso, sim ou não? Não, por quê? Porque ele andava segundo a sua identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. Então ele não cedia às pressões do cenário adverso. E tem muito crente que cede às pressões do cenário adverso. Então veja, ele agia segundo a sua própria identidade, ele não deixava que nada o impedisse. Então ele estava lá, a sinagoga era como se fosse a igreja, onde eles se reuniam, e Jesus estava lá. E ele sabia que havia um homem, como o texto diz, com a mão ressequida. Ele sabia que aquele homem estava lá, aquele homem ele tinha um problema. E ele sabia que havia uma finalidade, que era o que? Era curar aquele homem. Mas muitas vezes você tem alguma coisa que você sabe que você pode fazer, mas você não faz. Você fala, vai dar problema. Jesus não. Ele estava lá justamente porque ele era o filho do próprio Deus, ele estava anunciando o reino de Deus. E os milagres, por onde Jesus passava, acontecia, ele estava lá sempre anunciando o reino de Deus. Amém? Então veja, eu estava falando do contexto de Jesus, mas eu queria falar agora do contexto desse homem da mão ressequida. Esse homem dessa mão ressequida. Vamos ler o verso 3 e 4 mais uma vez. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Olha só que interessante, Jesus está lá, esse homem dessa mão ressequida, ele está lá, vendo o que vai acontecer, se vão pegar Jesus ou não vai, e tinha um monte lá estavam os escribas, os fariseus, e tinha mais um monte de gente vendo o que ia acontecer. E mão ressequida, o que é uma mão ressequida? É uma mão que já perdeu os movimentos ali, ela está meio definhada. Aquele homem, por conta dessa mão ressequida, ele sofria muitos outros problemas, por conta dessa mão. Ele havia um problema na mão dele. Com a mão ressequida, ele não podia mais abrir a sua mão para receber, não podia mais trabalhar. A mão dele tinha o trabalho, não tinha como mais ele trabalhar por conta da sua mão. E hoje em dia tem até vagas para algumas pessoas de mão ressequida, mas não era o caso na época. E aquele homem está lá. E algo acontece. Aquele homem está na periferia, ele está de longe observando. Ele está distante só observando. Ele sabia que ele tinha um problema. E ele está só observando de longe. Mas Jesus estava o avistando. Nessa hora, Jesus fala, vem para o meio. Vem para o meio. Sabe, nessa hora você tem duas opções. Ou você olha para trás e fala, acho que é com você. Não é comigo não. Você tem a opção de ficar no seu lugar. Mas esse homem não. Quando Jesus chama ele, o texto diz que ele vai até o meio. Fala, vem ao meio, ele vai.
E aí no verso 4 ele diz assim: então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Sabe, é tão interessante nesse momento, porque fica exposto o coração dos fariseus, dos escribas, dos religiosos nesse momento. Quando Jesus pergunta se é lícito, todos aqueles, os religiosos, os fariseus, os escribas, eles ficam em silêncio. Veja que eles não estavam preocupados com a situação real daquele homem. Não tiveram nenhuma compaixão daquele homem. Porque eles podiam falar assim, cura ele. Mas eles queriam, na verdade, era crucificar Jesus. Eles estavam mais preocupados em perseguir Jesus do que o milagre que Jesus poderia fazer. O que é isso? Isso é o mundo. Daqui a um tempo você vai ver, em alguns países, eles perseguem a igreja. Eles não estão preocupados com o que Jesus vai fazer através da igreja, trazendo cura, provisão. Mas o mundo está preocupado em crucificar. Crucificar. E eles não tiveram a mínima compaixão, por quê? Qualquer um que tem uma compaixão, fala, não, cura Jesus, olha só a situação, ele tem uma mão ressequida, seca, sem vida, sem força, restaura a vida dele. Quantos aqui iam falar para restaurar? Amém. Então veja, mas não foi a posição daqueles homens, não foram. Então veja, mas algo acontece no meio desse processo. Algo acontece no meio desse processo. Porque é o seguinte, você sabe que nos evangelhos se relatam algumas histórias. E lá em Lucas 6,6, conta a mesma história. E lá diz que essa mão era mão direita, fala assim, mão direita. Projeta para mim lá Lucas 6,6, fala, mas será, pastor? Olha, falou, sucedeu que em outro sábado entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achando-se um homem cuja mão direita estava ressequida. Qual que era a mão? Mão direita. Sabe, quando o texto, ele relata a questão de um detalhe, o fato de ser direito, está falando o seguinte, a mão direita fala a respeito de autoridade, de honra, tanto que Jesus está à direita, à destra do Pai. Quantos estão compreendendo? Então veja, esse era um homem que na verdade era alguém que já tinha perdido toda a autoridade. Essa é a história de um homem onde ele não era muito respeitado, porque alguns falam, eu não, pastor, minha mão está boinha, ó. Mas aqui está falando aqui de algo mais profundo, daquilo que representa. Então está falando aqui história de homens e mulheres, de que por algum motivo perderam a sua autoridade, são discriminados, ou muitas vezes o cônjuge não respeita, não honra, os filhos não honram, né? No meio da família você não tem uma voz ativa, né? As pessoas te olham muitas vezes como nada e falam, ixi, lá vem lá, ó. Então está falando aqui de alguém que perdeu a sua autoridade. Isso pode acontecer? Pode. Tem muitas famílias que o governo foi dado ao homem, mas parece que os homens perderam essa autoridade daquilo que foi dado ao homem. E aí muitas vezes é transferido para a mulher, mas a autoridade também não foi para a mulher. Quando vai ver, é os filhos que estão governando a casa. É os filhos que definem o que vai ser e o que não vai ser. Ou seja, completamente disfuncional. Completamente disfuncional. Por quê? As coisas de Deus, existe uma escala de valor. E quando você compreende isso, você vai valorizar aquilo que a palavra de Deus valoriza. Quantos estão compreendendo? Então esse era o contexto desse homem com a mão ressequida. Então veja, alguns pensam assim, eu não tenho, minha mão é boinha e tudo mais.
E olha só que algo interessante acontece. Quando Jesus chama aquele homem para vir ao meio, algumas coisas acontecem. E Jesus manda ele fazer o quê? Estender a mão, falar assim, estender a mão. Oh Deus, vamos ler o verso 5. Lá de Marcos capítulo 3, verso 5. Diz assim: olhando ao redor, indignado e conduído com a natureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Irmãos, nesse momento, se você tem um problema, porque veja, muitas vezes, quando Jesus te chama ao meio, muitos falam assim, eu não vou no meio não, porque eu já tenho um problema, todos vão ver. Mas às vezes envolver alguma habilidade, alguma coisa, mas quando você está no meio, e Jesus ele fala assim, estende a mão, você tendo um problema nas suas mãos, qual que você mostraria? A mão boa ou a mão ruim? A boa. Por quê? Porque você fala, o que os outros vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Então, boa parte aqui dos irmãos mostrariam a mão boa. Por quê? Eu preciso mostrar a minha foto no Insta, que está tudo bem. Não tenho problema. Isso acontece em boa parte, porque as pessoas querem viver uma aparência, cheio de justiça própria. Quantos estão compreendendo? Vou ser bem breve hoje, eu sei que os irmãos estão cansados, os jovens estão cansados, o pastor está cansado. Então veja, mas presta atenção aqui comigo, que eu vou ser breve. Presta atenção. Muitas vezes, quando nós temos oportunidade de ir ao meio, então aquele homem estava na periferia, e aí Jesus chama ele, vem para o meio. O que é isso? É quando você sai da periferia, é quando você dá o seu primeiro passo, é quando Deus te chama para você fazer algo dentro da casa de Deus. Vem cá. Você fala, não vou me expor não, pois o pastor vai ficar lá mandando eu participar do teatro. Não, você só faz aquilo que você quer, amém? Tudo que é forçado é ruim. Mas não tem jeito, à medida que você vai avançando, vai chegando perto, você vai se envolvendo. E aí quando você chega no meio, o que acontece? Você fala, não, deixa eu viver aqui no meu mundinho. Por quê? Não tem jeito. Quando você... Vem cá, Alex. O Alex está lá na multidão. Está lá no fundo. Aí eu falo, vem para o meio, Alex. Aí eu começo a andar com o Alex. Irmãos, não tem jeito. O fato dele ter vindo para o meio, ele se expôs aqui no meio. Só que é o seguinte, ele se expõe para mim, eu me exponho para ele. O que acontece? Eu começo a conhecer mais do Alex, e o Alex começa a conhecer mais de mim. Não tem jeito, por quê? Se aproximou, veio para o meio. Então veja que esse é o primeiro passo. Você se aproxima mais, mas isso não é o suficiente. Porque quando Jesus ele pega e fala assim, estende sua mão, primeiro passo é se aproximar. Mas veja, quando Jesus pega e fala assim, estende sua mão, alguns podem pensar assim, não, olha lá, já quer me expor. Agora quer mostrar o meu problema na frente de todo mundo. Agora Deus quer me expor as minhas fragilidades e as minhas fraquezas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Deus conhece todos os seus problemas, suas fragilidades e as suas fraquezas, sim ou não? Sim, Ele conhece. Mas muitas vezes o diabo coloca isso, Deus quer me expor, não. A finalidade de Jesus ali não era expor, mas Jesus tinha um único seu objetivo, que era curar. Mas muitas pessoas, por não compreender o processo, falam, não, eu não vou me expor. Obrigado, Alex. Então, muitas vezes, diante dessas circunstâncias, você fala, não vou me expor não. Porque se eu me expor, aí vão descobrir que eu tenho um problema na minha mão. Vão descobrir que eu tenho um problema. Então, quer saber? Deixa eu aqui na periferia não. Deixa eu aqui, não quero liderar,
não quero participar do Ministério Kids, não quero participar das irmãs da decoração, não quero, deixa eu aqui quietinho. É uma opção? É. Mas deixa eu te falar, se você não tiver em movimento no corpo, você fica paralisado. Não tem jeito. Mas quando Jesus te chama, e você fala, eis-me aqui, sabe, à medida que se aproximou, Deus vai trabalhar na sua vida, para que você seja curado. Quantos querem ser curados aqui? Então veja, todos nós, em alguma área, acredite, temos algum tipo de mão ressequida. Em alguma área na sua vida, talvez a coisa não ande a bom termo, e está faltando a vida de Deus, a coisa não flui, você não tem força, você não tem fé, a fé está seca, está ressequida. Mas quando Jesus te chama para perto e fala, vem cá filho, não tem jeito. Em algum momento ele vai falar, estende a mão. Nessa hora você tem a opção de mostrar a mão boa e viver de aparência, ou reconhecer que você tem a mão ressequida e falar, Jesus, me cura. Me cura. Quantos estão compreendendo? E o texto diz exatamente isso. Que esse homem, nesse momento, ele vai e estende a mão. E quando ele estende a mão, acontece um milagre sobre a vida dele. Quantos querem estender a sua mão e ter um milagre nessa noite? Sabe, aquele homem havia perdido a autoridade, né? Devia ter uma vida com muita dificuldade, mas diante do cenário de Jesus, respondendo o chamado, e estendendo a sua mão, veja que está falando de um processo, mas à medida que isso acontece, o milagre e a cura é liberada na vida dele. E nós vemos isso em tantos outros textos na palavra de Deus, onde pessoas se reconheceram, porque muitas pessoas falam assim, não vou falar não, porque o que vão pensar de mim? Se eu falar, vou perder a autoridade, se eu me expor, eu vou ter um problema. Sabe, queridos, quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, e você reconhece os seus erros, deixa eu te dizer uma coisa, estender a sua mão é reconhecer o seu erro. Estender a mão é você falar, eu estou errado muitas vezes. Mas tem muitas pessoas que falam, eu não vou reconhecer o meu erro, porque se eu conhecer o meu erro, eu vou me expor e vão pensar de mim isso e aquilo. E aí, com medo de perder a autoridade, a sua autoridade nunca é estabelecida. E nós temos exemplos disso na palavra de Deus. Os irmãos conhecem a história do rei Davi. E aí está lá o profeta Natã. E aí o profeta Natã, ele chega para o rei Davi e conta uma história. E qual que era a história? Eu vou falar com as minhas palavras aqui, mas a história é mais ou menos assim. Olha, o rei Davi, existe um homem aí que é muito rico, e o outro que é muito pobre. Esse rico possui muitos gados e muitas ovelhas, o pobre só tem uma. E aí o rico pegou a ovelhinha do pobre e pegou para ele. Nessa hora, o que Davi fala? Fica indignado. Fala, vamos matar esse cara. Como assim ele sendo rico e tendo muitos bois, muitas ovelhas, ele pega a única ovelhinha do homem pobre que cuidou, o texto diz que ele que cuidava, dormia no colo e tudo mais e tal, e ele vai lá e pega essa ovelhinha, mata ele. Mas aí, o profeta Natã, não está assim exatamente, fala, esse cara é você. Nessa hora, o que acontece? Davi cai em si. Nessa hora, ele estende a sua mão para Deus. E se arrepende dos seus erros. Escreve o Salmo 51, reconhecendo o seu erro. Se arrepende. Então veja, o que é isso? O próprio rei Davi reconheceu os seus erros, mas às vezes, muitas pessoas cheias de reputação, vivem de performance, vivem de Instagram,
e aí não tem as suas vidas transformadas e mudadas, e fala, Deus não está fazendo nada, deixa eu te falar, Deus está presente na sua vida sim, e Ele já te chamou, você tem a opção de ficar parado, ou se envolver, estender sua mão e falar, Deus, muda a minha vida. Isso quer dizer que nós vamos acertar sempre, sim ou não? Lógico que não. Agora, quando você erra, é importante você o quê? Reconhecer. Faz parte do processo. Se você não tem essa humildade de reconhecer os seus erros, como é que você quer ser transformado? Pastor, você já errou já. Sou casado, pergunta para minha esposa. A esposa não vale. Pergunta para os meus filhos, então. Ah, mas filho não vale. Pergunta para quem anda comigo. Mas às vezes que eu errei, eu vou lá e tenho humildade de falar, eu errei, irmão, você me perdoa? Perdoa, nós continuamos edificando a obra de Deus, porque isso faz parte do processo. Deus, quando você erra, quando um homem erra, Ele simplesmente não tira você da lista dele. Muitas vezes os homens fazem isso. Eu estou em aliança com você, Zé, mas se você pisar na bola comigo, você está fora. Muitos homens fazem isso, mas não o nosso Deus. Quantos estão compreendendo? E tem pessoas que qualquer coisa se frustram. Chama o Zé para ir na minha casa. Chega lá, eu peço uma pizza de atum. Ele sai frustrado, porque ele fala, eu queria mussarela. Ele sai frustrado. Aí ele fala assim, o pastor não me ama. Ele sabia que eu gostava da mussarela e comprou o atum. Estou até com azia. E era ainda atum. Era atum ralado. Nem passei um atum sólido. Mas veja. Aí o que acontece? Aí um dia ele falou, a primeira conversa que eu tive com o pastor, eu falei que eu gostava de pizza de mussarela. Ele fez de propósito, é um sinal. E no meu coração estava assim, puxa, o Zé, vem aqui, eu vou comprar a melhor pizza, mussarela é muito básica, eu vou comprar uma de atum. Quantos estão compreendendo? Aí depois eu lembro, falo, nossa, que mancada, eu vejo que ele não comeu direito, eu falo, que mancada, era de mussarela. Pastor, errou sim ou não? Podia ter comprado de mussarela? Era até mais barata. Podia. Mas aí, não, o pastor errou. Se ele me amasse mesmo, era mussarela. Irmãos, estou contando uma história aqui irrisória e boba, mas muito corriqueira nos dias de hoje. Muita gente frustrada com Deus e magoada com Deus com bobeira. Porque fez ou porque não fez. E aquilo que de fato você deveria fazer, que é, quando Jesus te chamar, você respondeu o chamado de Jesus, e se expor, estender a mão para que o milagre venha, aí você fica com a mão para trás, emborrado. Sabe, Deus quer curar. Não importa se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, ou se é sábado. Ele quer curar a sua vida. Ele quer curar suas emoções. Ele quer restaurar sua família. Ele quer trazer algo que verdadeiramente traga hombridade e autoridade nos homens. Tem muita mulher infeliz, porque os homens não estão assumindo o papel, estão com a mão escondida para trás. Estão brincando ainda, que mão que está? Estende a mão logo, a mão direita, irmão. Responde logo o chamado. Quantos estão compreendendo? Amém. O apóstolo Paulo fala que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas um dia ele cresceu, parou de brincadeira, assumiu o papel para o qual foi chamado. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então veja que, eu estava dando aqui o exemplo de Davi. Pastor, tem mais? Tem, a mulher samaritana é outro exemplo. Ela está lá no poço, meio-dia, ninguém ao meio-dia,
Os samaritanos não se davam com judeus, homem não falava com mulher, principalmente sendo judeu, ela está lá, só que ele encontra quem? Ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus pergunta para ela, cadê o teu marido? Nesse momento, ela expõe a mão direita. O que era a mão direita dela? Eram os seus erros, as suas fragilidades. E ela fala, não tenho marido. E aí Jesus fala, bem disseste, já teve 5, que você está, não é amaziado. Nessa hora, o que acontece? Aquela mulher, ela é curada, completamente restaurada, completamente alegre. Veja que ela estava indo ao meio-dia, porque ninguém queria se relacionar com uma mulher que estava no sexto, 5 casamentos e amaziada com outro. Isso eu estou falando de 2000 anos atrás. De 2000 anos atrás. Se hoje em dia algumas pessoas se escandalizam, imagina 2000 anos atrás. Mas veja que quando isso acontece, essa mão mirrada dela que ela tinha, seguindo a vida dela, a história da vida dela, quando ela encontra com Jesus, e Jesus está falando para ela, e ela falou o quê? Bem disseste, ela estende a sua mão ali, e aí Jesus cura aquela mulher, cura suas emoções. Aquela mulher que não se relacionava com ninguém, o texto diz que ela volta para a cidade, e ela volta para Jesus com toda a cidade. E os apóstolos, que eram os apóstolos que foram buscar comida, não trouxeram uma viva alma. Mas aquela mulher, porque ela tinha encontrado o poço da água viva que era Jesus. Jesus tinha mudado a história da sua vida. Instantaneamente, eu penso que aquela mulher era uma mulher insatisfeita, infeliz. Mas instantaneamente houve uma alegria indizível no seu espírito, a ponto dela voltar para a cidade, as pessoas olharem para os seus semblantes e não a reconhecerem, e falar, olha, o que aconteceu? Olha, me encontrei com Jesus, eu experimentei da água viva, eu jamais vou tornar a ter sede, e toda a cidade ficou impactada, embasbacada com aquela mulher, e todos foram se encontrar com Jesus. Que coisa impressionante! Mas isso só aconteceu porque ela se expôs diante de Jesus. Ela se expôs ali diante de Cristo. E aí Jesus fez um grande milagre na vida dela. Sabe, eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você. Mas eu sei que muitas vezes o Senhor me chamou para o meio. Não foi para me expor, mas foi para me curar. Muitas vezes a exposição é para que nós sejamos curados e completamente restaurados. É quando você vive numa prisão interior, mas quando Jesus vem e te cura, você se sente livre. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, tem uma hora que você precisa libertar de você mesmo e se amalgamar por completo em Cristo, sabendo que Ele é Pai, é o Pai que ama, é o Pai que protege, que guarda. Sabe, quando você se coloca nessa posição de filho amado, você não sente medo, vergonha em se expor diante do Pai. Muito pelo contrário, todo filho que se sente amado, ele se lança nos braços do Pai. Se lança. Sabe, nós devemos ser como essas crianças, que se sentem amados de tal maneira, que se lançam nos braços do Pai. Sabe, existe um Deus fiel e verdadeiro, que nos guarda, que nos cura, que nos liberta, para que nós possamos ser a expressão do amor dEle, aqui na terra. Então não deixe o sacrifício de Jesus ser em vão na sua vida. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode prosperar, glória a Deus, isso é a vontade de Deus, acredite. O que você não pode é inverter essa escala de valor. Porque é justamente quando você, vamos dizer a palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, então o Paulo estava falando aqui, das crianças, irmãos, eu acho que devia ter todo final de semana. Todo final de semana nós devíamos ter encontro, e esse mover, porque quando você vai como equipe, você também é cheio. Como estão compreendendo? Então veja, você pode ficar como mero espectador na sua vida cristã.
Acredite. Tem algum problema? Nenhum. Você vai estar salvo? Sim. Mas eu posso afirmar, existe uma medida maior, que são dos vencedores. E não tem como você se tornar um vencedor ficando na periferia. Não tem como. Muitos permanecem na periferia, mas acredite, Deus já te chamou, vem para o meio. Mas muitos falam, não, deixa eu aqui quietinho. Sabe, é chegado os dias de você vir para o meio. É chegado os dias de você responder o chamado de Jesus para a sua vida. E isso inundar não somente a sua vida, mas também todos aqueles que estão à sua volta. Quando Deus libera uma bênção, essa bênção não é exclusiva para você, acredite. Essa bênção é para que você transborde para aqueles que estão à sua volta. Aquela pesca de Pedro, um texto muito conhecido. Jesus dá uma direção. Ele fala, nós não pescamos nada. Ele fala, então agora sobre a minha palavra, lança as redes. Eles lançam as redes. E diz que veio tanto peixe, que o barco ia começar a afundar. E eles tiveram que chamar outro barco que estava próximo, para compartilhar da bênção de Deus. Sabe que Deus é especialista em fazer isso? Deus é especialista em abençoar a sua vida, para você abençoar outros. Mas para isso você precisa estender a sua mão. Você precisa reconhecer, para que você possa crescer e receber tudo aquilo que Deus tem para você. Quantos estão compreendendo? Eu quero orar por você nessa noite, amém? Aleluia. Sabe, eu não sei, alguém poderia botar uma música nessa hora. Estende a mão aí, irmão, do som. Quantos compreenderam? Estende a mão do som aí. Pastor, você está expondo ele, não, estou querendo curar ele agora, para nos próximos ele já colocar, amém? Então veja, sabe, queridos, toda palavra de Deus é uma oportunidade, toda, sem exceção. Tem dias que você pode vir para a igreja e você fala assim, hoje não estou sentindo muito. Isso é porque você não abriu o seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela separa juntas e medulas, alma do espírito. É específica. Então, quando você abre o seu coração, você pode receber essa palavra, e ela germinar e crescer dentro de você. Isso é quando você estende a sua mão para receber a palavra. E eu sempre falo que o ponto mais alto é o apelo. Por quê? O apelo é onde você tem a oportunidade de responder. E eu queria aqui dizer algo aqui para os irmãos. Os visitantes não costumam dar essa direção específica no final. Mas é muito importante os irmãos compreenderem. Por quê? Você sabe que existem algumas questões que você, diria assim, responde porque todos responderam. Isso não é tão assertivo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sonda e esquadrinha os corações. Ele sabe o que você está pensando, exatamente. Então, se algum dia uma palavra, se todos levantaram, mas você não sentiu de levantar, deixa eu te falar, então não levante. Por quê? Isso é específico. Específico. Jesus ali, ele fala especificamente para aquele homem, estenda a sua mão. Então é como se tivesse você e Jesus no apelo. E você define se você vai estender ou não, a mão direita ou a mão esquerda. O que você não pode é andar sem identidade. Jesus era alguém que tinha identidade. É para curar? Eu vou curar, não importa se seja sábado. Eu vou curar. E se alguém tem uma identidade? Então você nunca deve responder porque todos responderam. Você deve responder porque você creu. Você deve responder porque você reconheceu que algo precisa ser mudado em você. Porque senão é só um frisson. E você corre o sério risco de se tornar um religioso, de se tornar uma religiosa. Todos responderam, eu também vou. Tá, mas qual foi? Eu nem sei. Por que nós estamos aqui? Não pode ser assim. A palavra de Deus, ela é específica.
Então você precisa identificar qual é a área da sua vida que você está com essa mão ressequida. Às vezes é o seu casamento, às vezes é as suas finanças, talvez é o seu relacionamento entre pais e filhos, sogra. Não importa. O que importa é você reconhecer que existe uma área em que você precisa, aquilo que estava seco precisa jorrar a vida de Deus, o sangue de Deus precisa jorrar, para que haja movimento e vida. Tudo que está parado, morre. Até a água. Se a água ficar parada, ela vai apodrecer, ela vai morrer. Então o primeiro passo é você reconhecer que existe algo que precisa ser transformado em você. Algo que está seco, algo que você não consegue romper. Algo que você precisa se expor muitas vezes. Mas essa exposição é para cura. Isso é importante. Então não se esconda atrás de você mesmo. Se Deus está te dando uma oportunidade para te curar, estenda a sua mão. Fala: Senhor, me cura. Eu tenho esse problema nessa área específica. Já errei 1, 2, 3, 4, 1 milhão de vezes, mas agora eu me exponho e eu quero ser curado e transformado. É dessa forma. É dessa forma. E Deus vai mover na sua vida. Mas para isso você precisa crer. Não é, a todos responderam, eu também vou responder. Não funciona assim no mundo espiritual. É um posicionamento de fé. Muitas vezes Jesus faz: a tua fé te salvou. Essa fé que é gerada no seu interior, através da palavra, ela gera algo no seu espírito, no mundo espiritual, que traz à existência essa cura. Nós somos cooperadores de Jesus nessa obra. A sua parte é o que? Estender a sua mão. Falar: Senhor, eu preciso. É você reconhecer, às vezes até que você não é tão bom o suficiente. Ah, mas se eu me expor, eu vou perder a autoridade com o meu cônjuge, com os meus filhos. Veja, o rei Davi, que era o rei Davi, com tudo que ele tinha, ele se expôs. Sabe por quê? Ele não queria perder aquilo que era mais precioso, que era o Espírito Santo de Deus. Ele fala: pode tirar tudo, só não tire o teu espírito. Isso era um homem que valorizava a vida de Deus. Isso é um homem que valorizava. Você pode tirar tudo, pode tirar o meu reinado, pode tirar tudo, só não tire o meu espírito, o teu espírito. Isso é um homem que valorizava. Esse homem que não teve medo de perder tudo que tinha, toda a autoridade, todo o reinado, diante de Deus. E eu te pergunto, depois que ele se expôs de tal maneira, ele perdeu a autoridade, sim ou não? Não perdeu. Muito pelo contrário. Sabe que eu fico pensando, né? Esse foi o Peniel do rei Davi. Daquele dia em diante ele andou mancando, mas não perdeu aquilo que Deus tinha para ele. Então as marcas que nós temos no meio desse processo não nos diminuem, pelo contrário, nos fortalece. Quantos estão compreendendo? Mas eu quero orar por você nessa noite. Sabe, se você reconhece que tem alguma área da sua vida que a mão está ressequida, está faltando, e você quer estender a sua mão nessa noite, eu quero que você fique de pé onde você está. Ore calaralabashuri alaralabas. Aleluia. Sabe, queridos, baixa um pouquinho o som. Sabe, queridos, eu não sei qual que é a área da sua vida,
Mas você sabe. Você sabe. Então eu queria que você orasse especificamente. Pastor, é mais de uma área, não tem problema. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale agora com o Senhor. Amém? Quero orar por você. Aleluia. Melhor ainda, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar aqui na frente. Estenda a sua mão. Aleluia. Aleluia. Quero orar por você. Enquanto nós oramos, eu queria que você orasse ao Senhor também. Amém? Fale com Ele. Fala, Senhor, essa área aqui, estou com a mão ressequida, eu quero me expor. Se você tiver que ajustar alguma coisa, procure o seu líder, procure o seu discipulador, procure o pastor. Fala, pastor, me ajuda, preciso de ajuda. Isso muitas vezes vai requerer que você se exponha, mas é nessas horas que muitas vezes o milagre acontece. Amém? E vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, enquanto oro, você ora também. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, porque a tua igreja estende a sua mão, ó Deus, nessa noite, para que o milagre aconteça sobre a vida de cada um deles agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, que nesses dias, ó Pai, hajam testemunhos, hajam milagres, Senhor, por conta dos milagres que vão ser liberados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, haja milagre, haja vida, haja fé nesses dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que as mãos sejam plenas, em nome do Senhor Jesus, que a autoridade do teu reino seja estabelecida sobre cada irmão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos a tua igreja, Pai, abençoamos cada homem, cada mulher, cada família, cada jovem, oh Senhor, cada adolescente, cada criança, seja abençoado e restaurado, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Mas deixa eu dizer algo aqui. Quantos aqui querem ser uma bênção por onde você passar? Então, antes de nós irmos embora, você vai orar pela pessoa que está do seu lado, vai liberar a bênção de Deus sobre a vida dele. Pode deixar a luz acesa e depois nós estamos encerrados. Eu quero orar por você e ore por ele. Amém? Faça isso agora. Pega uma pessoa que você não conhece, não tem muita afinidade e ore por ela. Eu quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Vai orar por um homem aí, vai pegar um homem aí, alguém que você não conhece. Aleluia. Oh Espírito Santo, libera a tua vida, libera, Senhor, o teu mover. Usa cada um dos teus filhos com unção, com graça, com favor. Libera os dons, ó Pai, sobre a tua igreja. Libera os dons, ó Deus, sobre a tua igreja. Os líderes me ajudam. Os visitantes ali, queria que os líderes me ajudassem, os discipuladores. Não deixe ninguém sozinho, ore por essa pessoa. Ministre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, liberamos a vida, a unção, o poder de Deus sobre a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, haja vida, 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 vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você já orou, nós estamos encerrados, em nome do Senhor Jesus. Se você está orando, continue orando, em nome de Jesus.